Vamos direto para o nosso quadro de prestação de serviço. É um quadro que a Unimed Piracicaba oferece, que traz informação de qualidade para você. E hoje, a mastologista da Unimed Piracicaba, ela está trazendo um alerta e muitas informações sobre a importância da mamografia. Vamos acompanhar. E hoje nós estamos aqui com a doutora Andréia Angeli Calaf Mussi, ela que é médica cooperada da Unimed Piracicaba, especialidade mastologia. Andréia, boa tarde, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por receber a equipe do programa Piracicaba Agora. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Então tá bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, dando referência para as mulheres, claro, né? Falar sobre a mamografia, esse exame. Eu vou pedir para a doutora, já de início, porque é muito interessante que nós homens, a gente escuta falar, sabe da importância, mas são poucos aqueles que acompanham as mulheres, né, durante o exame, enfim. Então é legal a gente falar um pouquinho, explicar de uma maneira geral, doutora, para todos, né, o que é esse exame e a importância desse exame. Então, a mamografia é um exame de contraste radiológico, né? Onde você contrasta, é um raio-x da mama com compressão para você fazer o contraste entre a glândula e a gordura. Isso aparece na imagem e com isso a gente consegue identificar algumas lesões nodulares, algumas distorções, algumas irregularidades, calcificações. Então, a mamografia há muito tempo é usada como um método de rastreio para o câncer de mama. Agora, doutora, até para a gente compreender, há um diagnóstico durante a consulta para que se faça a mamografia, ou a mamografia é o exame corriqueiro que tem que ser feito? As duas coisas. Então, a mamografia é um exame de rastreio, pacientes vêm e fazem de rotina, de acordo com a idade, com seus antecedentes, de acordo com o padrão da mama, de rotina sem sentir nada. E também é um exame que, às vezes, quando ela vem na consulta, a gente detecta alguma coisa clinicamente, a gente solicita o exame para confirmar o que a gente está percebendo no exame clínico. Perfeito. E há uma frequência que tem que ser feito esse exame? Então, isso depende muito da idade, dos antecedentes, do padrão, né, da mama. Então, de uma forma em geral, o que a gente diz que a mamografia é um exame para pessoas um pouco mais velhas, onde a mama já está um pouco lipossubstituída. O que é isso? O tecido glandular ele é substituído por um pouco mais de gordura, fazendo um contraste maior, facilitando o diagnóstico. Quanto mais jovem a pessoa, mais densa é essa mama, mais glândula essa pessoa tem, mais difícil para a gente diagnosticar e identificar as lesões. Então, é um exame que, pela nossa sociedade, ele teoricamente é feito a partir dos 40 anos, a cada 2 anos, até entrar na menopausa, começar um tratamento, ou a partir dos 50, que se torna de uma forma anual, até uma idade que vai depender dos antecedentes, da história dessa paciente. Existem situações que a gente faz a mamografia antes dos 40 anos, quando são mulheres que tiveram histórico na família de parentes de primeiro grau, mãe que tem um alto risco, ou então elas são mutadas geneticamente. Então a gente começa um pouco mais cedo, de acordo com a idade do primeiro caso que teve na família antes da menopausa. Agora, doutora, a gente sabe que a vida moderna, né? Hoje as famílias resolvem ter filhos com mais tempo de casamento, né? Antigamente casava muito nova, né? Já tinha o filho. Agora não. A coisa primeiro se constrói uma vida social, né? Profissional e depois os filhos. No caso da mulher, se ela estiver amamentando ou grávida ou já amamentando, ela pode fazer o exame? Bom, fazer o exame ela pode, mas normalmente não tem uma indicação nesse sentido, a não ser que clinicamente exista uma forte suspeita de uma doença maligna que pode acontecer durante a gestação, durante o período de puerpério, de lactação, pode acontecer. Então a gente pode fazer a mamografia nessa fase, mas é muito difícil, a gente precisa ter uma indicação clínica muito precisa. E existem outros exames que nos auxiliam no diagnóstico e nos auxiliam até na mamografia, porque em algumas situações, algumas lesões não são vistas na mamografia e são vistas em outros exames, como ultrassom de mamas e ressonância. E tem doenças que são vistas só na mamografia, independente da densidade da mama, que são as microcalcificações, que é uma forma
de um carcinoma in situ, na maioria das vezes, um carcinoma se manifestar. Então, é uma coisa muito individualizada de paciente para paciente. Existe uma rotina que é orientada pela nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Mundial, mas existe também a particularização do seu paciente que está na sua frente de acordo com a necessidade. Perfeito. Doutora, outro detalhe que vale a pena a gente abordar, né? Durante muito tempo, o exame é o exame que incomoda, é o exame que pode gerar algum tipo de problema. E eu queria que você tirasse um pouquinho, né, dessa ideia, porque são dois fatores que a gente precisava abordar. O primeiro é justamente a evolução dos aparelhos, né? A gente sabe que o aparelho evoluiu também. E a outra situação é desmistificar um pouquinho, né? Que a gente gera tanto medo e no fim é um exame relativamente rápido, né? E necessário. Então vale a pena a gente falar para o público justamente da importância e tirando um pouquinho, né? Todo esse medo, trauma, esse trauma. Existem pacientes mais sensíveis que realmente sentem um pouco mais de dor do que as outras. As máquinas evoluíram sim, mas uma coisa não evoluiu, é a pressão que tem que ser feita na mama. Então é um exame que tem que apertar a mama. Um exame bem feito aperta a mama para ter um contraste, porque se você não aperta, borra a imagem. Então, o que evoluiu? Algumas máquinas, elas calculam a pressão, não depende da mão do operador para fazer a pressão, ela calcula de acordo com a densidade da mama a pressão que tem que ser feita. Mas o incômodo, a dor, ela acontece, mas é tão rápido, são segundos, que a hora que você vai falar, tô com dor, já acabou o exame, né? E o fato de falarem que a mamografia produz doença, porque é radiação e que etc e tal, que não deveria ser feito, não é bem assim. Se você calcular, pegar uma mulher que vai começar a fazer aos 40 anos, a cada 2 anos, e vai passar a fazer uma mamografia anual a partir dos 50, até os seus 74, 80 anos que seja, a quantidade de mamografias que ela vai fazer não chega a dar a dose de radiação prejudicial. Então não tem sentido. Algumas mulheres até precisam fazer a cada 6 meses a mamografia. Alguns exames são guiados pela mamografia, então tem mulheres que acabam fazendo mais mamografias no decorrer do ano, de acordo com a necessidade, e não produz doença nenhuma, né? Perfeito. Não vale, a dor é tão rápida que não vale a pena deixar de fazer. Não vale a pena. Perfeito. Doutor, outro detalhe muito importante, a gente sabe também que a questão da cirurgia plástica evoluiu bastante, né? E a prótese que é muito usada por muitas mulheres, né? Que traz o benefício, né? A mulher se sente melhor, se valorizada, né? A questão estética, sabe da importância que é isso. O exame acaba comprometendo alguma coisa, a questão da prótese no seio? Não. Antigamente se achava que a prótese poderia atrapalhar no diagnóstico do exame. Mas hoje, as várias posições, existem algumas posições diferentes que se faz da mama com prótese de mama para diagnóstico que não interferem em nada. E lógico que se gera alguma dúvida, hoje a gente tem ressonância, tem ultrassom que complementa. Então, a prótese não atrapalha em fazer a mamografia, não existe problema de fazer. Não compromete, não vai romper a prótese em fazer mamografia, nada dessas coisas, e também a prótese não vai esconder nada. Então, os exames são complementares quando existe alguma dúvida ou se a gente não conseguiu fazer de uma forma adequada a mamografia em pacientes com prótese com mama muito pequena, você pode lançar mão de outros exames. Perfeito. E normalmente quem coloca prótese, a maioria, não é exclusivo, mas a maioria coloca porque a mama é uma mama pequena, é uma mama que foi absorvida durante uma gestação, uma mama flácida. E essa prótese ela é colocada atrás do músculo ou na frente do músculo. Então, teoricamente, a prótese empurra a mama para frente. E quando você vai fazer a mamografia, você vai pegar a prótese com toda a mama em cima da prótese. Então, você consegue fazer o diagnóstico. Acaba até, assim, de certa forma ajudando, né? Porque como ela está por baixo, ela pressiona, toda a parte tem que ser de fato examinada, né? Sim. Acaba até ajudando, né, doutora? Existem algumas partezinhas que a gente sabe que fica a desejar, mas a grande maioria fica ótima. Perfeito. Doutora, muito bom. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né, a importância que é realmente fazer os exames, né? Através dos exames você tem um diagnóstico precoce, a gente sabe que a medicina evoluiu, as equipes multidisciplinares também no tratamento do câncer, especialmente o câncer de mama, mas tem que ter acompanhamento, não deixar de acompanhar, né? Sempre quando há essa possibilidade, se caso houver algum problema,
inicial é muito melhor de se tratar, né? Com certeza. As pacientes têm muito medo de fazer os exames e diagnosticarem. Mas é muito importante que façam e que diagnostiquem precoce, porque hoje a gente consegue curar as doenças iniciais. Então, apesar da gente estar nos dias de hoje, a gente ainda pega pacientes que tamparam o sol com a peneira, que deram 1000 voltas, né? Há anos estão convivendo com aquilo que eles estão percebendo e quando chega já está num grau que a gente tem muita dificuldade de falar que nós estamos curando. E a gente daí não consegue mesmo, porque daí já tem a doença à distância, a doença no gânglio, enfim. Então, quanto mais precoce você diagnostique, não é só para a mama, é para as outras doenças também. Uma diabetes, né? Uma hipertensão, doenças mais corriqueiras. Quanto mais precoce você diagnostica, mais chance você tem de envelhecer com qualidade e retardar os problemas que as doenças trazem, né? Muito bom. É isso, doutora Andréa conosco aqui, muito importante essa entrevista, a gente trazendo um pouquinho mais de informação para o nosso público e aos maridos, né, aos companheiros que possam também acompanhar, né, na visita à ginecologista, ao ginecologista e que possam compreender a importância que é estar sempre, né, com a consulta em dia, passando pela ginecologista. Eu vi aqui, né, entrando, doutora, eu quero até compartilhar com você, achei muito interessante, né, a sua equipe aqui entrando em contato, né, com uma paciente falando, olha, já está no período de você ter o retorno para passar pela consulta. Eu acho isso muito bonito, né? Quer dizer, esse é o acompanhamento real, né? Que às vezes o dia a dia a gente corre muito e a gente esquece sabe aquela história? Tem que ir no dentista a cada tantos meses para fazer limpeza. Você vai passando, você vai esquecendo, porque a gente só lembra quando sente a dor. A gente só lembra quando vem o problema. Mas eu achei de suma importância ver essa cena, né, da sua equipe ligando para a paciente. Olha, já está na hora de você ter um retorno aqui. Isso é ideal para ter uma vida e uma saúde boa, né? Sim. Parabéns. Obrigada. E a pessoa, a gente não quero que a gente não imagina que os pacientes vão se sentir pressionados a vir, porque eles têm uma gama enorme de médicos, de especialidades e uma livre escolha, né? A gente só lembra que está na hora. Se ele não quiser vir aqui, que ele vá em outro, mas que ele lembre que está na hora de fazer. E uma coisa que eu acho interessante é o apoio, sim, dos companheiros, né? Tanto das companheiras quanto dos companheiros. Isso. É muito bom você ter alguém te apoiando no momento de diagnóstico, mesmo que seja só de rotina. Então, eu tenho muitos maridos que acompanham as mulheres em consulta ginecológica. Algumas mulheres, alguns assuntos, não gostariam de conversar na frente do marido e pedem para eles saírem nesse momento. Sim. Mas a grande maioria se sentem confortáveis e acolhidas quando o parceiro participa, independente de ter doença ou não, né? Sim. E também eu já tive o inverso, porque não sei se você sabe, homens também fazem mamografia. Isso. E eu já tive companheiras acompanhando o marido com diagnóstico de nódulo, de câncer ou de uma ginecomastia ou de alguma doença, acompanhando eles, porque eles ficam meio constrangidos de vir num consultório de ginecologista, de mastologista, que tem muita mulher, e eles têm muitas dúvidas em relação, será que eu vou conseguir fazer o exame? Será que vai doer? Né? A minha mulher fala que dói, ela tem mama, eu nem mama tenho direito, vou fazer o exame, vai doer. Enfim, é importante, os homens fazem também quando tem indicação, e é importante essa troca, esse companheirismo. Sempre, né? Vamos prevenir, né? Ter uma doença, né? Qualquer tipo de doença, o ideal é prevenção e ter uma saúde ok. Sim. Doutora, muito obrigado, viu? Pela sua simpatia aqui com o nosso público, trazendo, né, essas informações. Foi um prazer estar hoje aqui no consultório para bater esse papo. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora, obrigada a toda a diretoria da Unimed. E é isso, né, gente? É a prevenção com saúde. Né? O ideal é a gente trabalhar com a prevenção, né? Fazer os exames, né? Todos eles, mas as mulheres, especialmente os ginecológicos, a mamografia é essencial. É a prevenção, né? Muito obrigada, Unimed Piracicaba. Sempre muito bom, né, Maria? Ter informação, né? Os cuidados, sempre é muito bom.